Olá, meu nome é Larissa Virgínia, sou estudante de engenharia civil na UFMG e eu faço parte do projeto de iniciação científica da universidade. O que é uma IC? Uma IC é a sigla para iniciação científica, que é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de graduação sob orientação de um professor universitário. No meu caso, a minha professora que me orienta é a Maria Tereza, do Departamento de Materiais de Construção Civil, da Escola de Engenharia da UFMG. Eu faço parte, né, do programa de iniciação científica da Escola de Engenharia. Vamos partir do princípio. O que a gente faz num projeto de iniciação científica? Primeiro, a gente identifica um problema. Segundo, a gente identifica as possíveis soluções para aquele problema. E terceiro, a gente elabora desenvolve uma pesquisa para elaborar as soluções para esse problema. Essa é a nossa pesquisa. A nossa pesquisa, ela visa reduzir os impactos ambientais gerados pela utilização de cimento, mas reaproveitamento dos resíduos da construção civil. E aí chega no título da pesquisa em questão, da nossa pesquisa em questão, que é a utilização de finos de argamassa estrutural em substituição parcial ao cimento Portland. O que é isso? Eu falei que a gente primeiro tem que identificar o problema, para depois identificar as possíveis soluções. O problema é que o cimento, ele é o segundo material mais consumível do mundo, e para a produção de cimento emite muito CO2, um resíduo que polui o ambiente, né? Desculpa, que polui o meio ambiente e causa sérios danos para o planeta. Esse é o nosso problema. Além disso, a construção civil ela gera três principais problemas. Vamos recapitular melhor. O primeiro é o desmatamento para a exploração dos recursos naturais. O segundo principal problema é a emissão de CO2. E o terceiro é os resíduos gerados da construção civil. E a nossa pesquisa, ela visa o quê? Ela visa reutilizar esses resíduos da construção civil, substituindo parte do cimento que a gente ia utilizar para estar produzindo uma nova argamassa por esse resíduo reaproveitado da construção. Pegou a ideia, né? Vamos. Tá, a pesquisa. Como que a gente chegou até isso? Outras pesquisas, né? A literatura, ela mostra que o cimento Portland, que a pasta de cimento Portland pode ser utilizada como filling em substituição parcial do cimento Portland, e que a areia natural, dependendo da granulometria, ela pode atuar como material cimentício suplementar. Uma recapitulação básica, né? A granulometria é o diâmetro de cada grão da areia, ou de cada grão daquele material, não necessariamente só da areia. Então, na literatura já mostra que a gente pode utilizar esse material como material cimentício suplementar. O que significa material cimentício suplementar? Significa que a gente pode, em vez de usar, a gente pode substituir parte do cimento que a gente utilizar para fazer a argamassa por esse material. Como isso significa que o material é um material cimentício suplementar. Significa que a gente pode estar substituindo parte do valor, parte do montante de cimento, né, parte da quantidade de cimento, por esse material. E o que a nossa pesquisa fala? A nossa pesquisa, ela visa analisar o comportamento, né, o desempenho da argamassa com substituição de 25% de cimento Portland. O que a gente fez? A gente pegou a gente pegou corpos de prova, né, material de concreto, feitos com cimento ARI CP5, que é uma classificação de um cimento. A gente triturou esse material até chegar numa granulometria bem baixa, um diâmetro bem baixo dos grãos. A gente peneirou ele, a gente passa numa peneira 200, né, que tem uma espessura de 200, né, que é o nome da peneira 200, a espessura de 75 microns, é bem fininha. Bem fininha mesmo. O montante que passou, o material passante, a gente utilizou esse material que passou como substituto do cimento, né? E só para relembrar, para a gente ficar bem alinhado. O que é uma argamassa? Quando a gente fala em argamassa, a gente está falando de cimento, areia e água. E pode também ter aqui nessa argamassa um aditivo. Ok. No caso do cimento que a gente utilizou, né, dos corpos de prova de argamassa, que a gente utilizou, né, os corpos de prova de concreto, a argamassa, que a gente triturou e utilizou nessa amostra, eles não tinham um aditivo. Então, era essa composição mesmo. O que isso indica? Para produzir uma nova argamassa, a gente pegou a quantidade de cimento que a gente precisaria para estar produzindo essa nova argamassa. A gente substituiu parte do cimento que a gente ia precisar, né? No caso, a gente substituiu 25% do cimento que a gente teria que utilizar pelo material que passou na peneira, que a gente moeu e tratou ele, né? Que a gente tratou mecanicamente. Quando a gente fala tratado mecanicamente, significa que a gente triturou e moeu esse material. E o objetivo disso tudo, né? Dessa pesquisa, é o quê? É avaliar a viabilidade de utilizar os resíduos de argamassa em substituição parcial do cimento, e futuramente a gente pode até estar substituindo 100% do cimento para a produção de novas argamassas pelo material, pelo resíduo já produzido, pelo resíduo já existente no ambiente. Esse que é o objetivo da pesquisa, no caso. A gente ainda não tem os resultados, a pesquisa ainda está em andamento para analisar a resistência dessa argamassa, né, a resistência dessa nova argamassa que foi substituída os 25% do resíduo. Nós fizemos corpos de prova cúbicos para poder estar analisando essa resistência. A gente está esperando para poder fazer os ensaios e as outras análises para químicas e tudo mais. O que isso significa? Lembra dos principais impactos ambientais da construção civil? Desmatamento, prestação de recursos, emissão de poluentes, geração de resíduos. Tá aqui, geração de poluentes, mas tá errado, né? Geração de resíduos. E o que isso significa? Se a gente conseguir substituir parte do cimento que a gente estaria, da parcela de cimento que a gente precisa para a produção da argamassa, pelo resíduo que a gente já tem no ambiente, a gente vai precisar produzir menos cimento, o que diminui a extração dos recursos naturais. E é esse o primeiro ponto. Diminuindo a extração, a gente também diminui
diminuindo a extração e a necessidade de produção de cimento, a gente também reduz a emissão de poluentes que são gerados no processo de extração e no processo de produção do cimento, e a gente também reduz os resíduos gerados. Os resíduos eles vão continuar sendo gerados, mas a gente vai estar dando um destino para esses resíduos, vai estar reutilizando esses resíduos, e eles não vão estar mais expostos no meio ambiente, poluindo o meio ambiente. Ou seja, a gente consegue solucionar os problemas iniciais que a gente já estava tendo na construção civil. Por isso que essa pesquisa é importante. Porque solucionando essa solução dando certo, a gente consegue contornar, né, minimizar os impactos ambientais gerados pelo consumo do cimento. Né? Quando a gente consegue minimizar esse impacto da utilização desse material, a gente, consequentemente, diminui o impacto da construção civil no meio ambiente, né? E trabalha para um desenvolvimento mais sustentável e com menos impactos ambientais, né? É isso. Essa é a nossa pesquisa, né? No futuro, a gente vai ter, no futuro próximo, né, a gente vai ter os resultados da pesquisa e vai continuar desenvolvendo até que a gente possa substituir totalmente esse material reaproveitado. Pela atenção e espero que vocês tenham gostado.